Good afternoon. Boa tarde. So we shall continue from where we stopped, Então a gente vai continuar de onde a gente parou, but we shall do a small summary of what we covered yesterday, mas vamos fazer um pequeno resumo do que a gente cobriu ontem. and then we shall be able to finish this line that we were trying to construct. Então vamos conseguir terminar essa linha que estamos tentando construir. So for about 3-4 classes, we've been looking at the unity of church and state since the time of the end. Então, desde as últimas 2 ou 3 aulas, estamos olhando o assunto da união entre igreja e Estado desde o tempo do fim. And we came to the period of 2014, 151 years from the Civil War. E a gente veio nesse período de 1861, 2014 e 1861, o fim da Guerra Civil. And we wanted to trace it starting from 1989. E a gente queria traçar isso desde 1989. So for 10 years, from 1979 to 1989, we looked at the formation and dissolving of moral majority. Então, a gente olhou esse período de 10 anos, de 1879 a 1889, a formação e a dissolução da maioria moral. In 1989, we have the formation of the Christian Coalition. E em 1989, nós temos a criação da coalizão cristã, Which has been formed in bringing together church and state. Has been forward to bring. Que tem avançado para trazer em união a igreja e o Estado. And then we saw that they can only do this through changing of policy and influencing decisions of the state. Então a gente vê que eles só podem fazer isso através de mudar algumas políticas e influenciar o Estado. So you can have a lot of details from 1989 to 9/11. Então você pode ter muitos detalhes de 1989 até 11 de setembro. But I just want to pick specific point for specific. I want to pick specific events for specific purposes. Então, mas eu gostaria de pegar específicos eventos para específicos propósitos específicos. So I believe in your own personal time you can go through the history of 1989 to 9/11 to be able to look at more events. Mas eu acho que você, no seu tempo pessoal, você deveria ter a habilidade de olhar com mais detalhes para o tempo entre 1989 e 11 de setembro. So then we come to 9/11, the crisis in the United States. Então a gente chegou a 11 de setembro, a crise nos Estados Unidos. The Christian right is fomenting, blaming it on homosexual, feminists and abortionists. A direita cristã está colocando a culpa em homossexuais, pessoas pró-aborto e feministas. And we have a group that is challenging the unity of church and state, which is called the Americans United for Separation of Church and State. E a gente tem um grupo que está lutando pela separação de igreja e Estado, que se chama Americanos Unidos para a Separação da Igreja e Estado. So we had already met the word in God we trust when we were covering the Civil War. Então a gente já encontrou essa frase em Deus confiamos quando a gente cobriu a Guerra Civil. And we find it coming back in the history of 9/11. E a gente encontra isso voltando na história de 11 de setembro. So from 9/11 we have the inscription in God we trust. Então, em 11 de setembro a gente tem essa inscrição em Deus confiamos, Being passed in the state of Mississippi. que é colocado ou é passado no estado de Mississippi. That phrase should be displayed in every public school classroom. E que essa frase deveria agora aparecer em todas as salas de aulas das escolas públicas. Then in 2003 there was a joint poll by CNN, USA Today and Gallup. Então, em 2003 existe uma pesquisa feita pela CNN, USA Today e o Gallup. And they were trying to look at how much support the inscription in God we trust can be able to get among the American citizens. E eles estão tentando entender quanto suporte essa frase em Deus confiamos, escritos nas escolas, iam ter suporte nos Estados Unidos. And as early as 2003, 90% are in agreement that it's okay for it to be in the coins of the United States.
Say it again? As early as 2003, 90% Então, of Americans support the inscription in God We Trust. ok. Então, cerca de 90% dos americanos apoiavam essa inscrição da palavra, da frase em Deus confiamos. Then we moved to 2006. It was passed in the state of Florida. Então a gente foi para 2006, no estado de Flórida. So you can find, I think you can find these details online. Eu acho que você consegue encontrar esses detalhes online. Then in 2011, it's passed in the House of Representatives. Em 2011, isso vai ser passado na Casa dos Representantes. That in God We Trust is the official motto of the United States. O termo em Deus confiamos vai ser o lema principal, oficial dos Estados Unidos. And then in 2013, it is a federal court rejected a challenge. There was a religious group that was challenging the inscription in God We Trust. Então, em 2013, havia um grupo religioso desafiando essa inscrição de em Deus confiamos. This group was called Freedom from Religion Foundation. Esse grupo era chamado Liberdade do Fundamento Religioso. They brought a case to court, but the federal court rejected their challenge. Eles trouxeram o caso para a corte e a corte rejeitou esse pedido deles. So then in 2014, it is passed in the state of Mississippi again. Então, em 2014, de novo, isso passa no estado do Mississippi. But this time they are adding the word in God We Trust to the state seal of Mississippi. To the state what? Seal, the Okay. seal of the state. Eles estão agora adicionando essa frase, em Deus confiamos, no selo do estado, né, nesse símbolo do estado de Mississippi. So we have waymarks in our reform lines 9/11, 2014, 2019. Então, nós temos marcos em nossa história de 2001, 2009, 2014. In 9/11, we see it passing in Mississippi. In 2014, we also see it passing in Mississippi. Em 2001, a gente vê isso sendo passado. Em 11 de setembro, a gente vê isso passado em Mississippi. Em 2014, a gente também vê isso no Mississippi. So these are two waymarks that are so important to the reform line of the priest, but also important things happened in the United States. Então, esses são marcos que são muito importantes na linha de reforma dos sacerdotes e também são marcos muito importantes na história dos Estados Unidos. Then it also passes in 2015 in the state of Illinois and Texas. E também em 2015 também é passado no estado de Illinois e no estado do Texas. Then in 2016 it passes in the state of Arkansas and Kentucky. E no 2015, 2017 vai passar no estado do Arkansas e de Kentucky. And we say this act was called the Act 9/11. Isso foi chamado do Ato 11 de setembro. And they wanted the schools to display the motto in God We Trust in their cafeterias. Então eles queriam que as escolas colocassem isso, os estados colocassem isso nas suas escolas e nas suas cafeterias. And in their school billboards and also in police cars. Police cars. Eles queriam colocar também em cartazes e também nos carros de polícia. Then in 2018 it passes in the state of Florida. Então em 2018, 2018 passou no estado da Flórida. And it passed with a majority vote. E passou através do voto da maioria. And it required schools to also inscribe this word in their billboards and prominent places. Então requeria que as escolas também colocassem isso os estados colocassem nas suas escolas em lugares importantes. Then the last one in 2019 it passed in the state of California. E por último, em 2019 passou no estado da Califórnia. With a majority of 42 votes. Com a maioria de 42 votos. Requiring that city police and fire vehicles to inscribe the word in God We Trust in the vehicles, to put a sticker. Requerendo que as polícias da cidade e os carros de bombeiros colocassem como um adesivo
em todos os seus carros. So all police vehicles and the fire vehicles in the city of California were required to put a sticker of "In God We Trust" in their vehicles. Então, todos os carros de polícias e o carro de bombeiros na cidade de Califórnia tinham que colocar esse adesivo "Em Deus confiamos" em seus veículos. So the phrase "In God We Trust", we saw that it was bringing God into the politics of the United States during the Civil War. Então a gente vê que essa frase "Em Deus confiamos" estava trazendo Deus para dentro da política nos Estados Unidos durante a Guerra Civil. And we saw that the sin of the North was bringing together church and state. E a gente viu que o pecado do norte era trazer e unir a igreja e o Estado. So the purpose of me going to all these states is to show that we can see a progressive line starting from 9/11. Então o propósito de eu passar por todos esses estados é para que a gente possa ver uma linha progressiva começando em 11 de setembro. And we can be able to build a thread all the way to 2019. E a gente pode então construir e traçar uma linha desde 2001 até 2019. So when we come to 2019 and see church and state coming together, it has to be something to do with the phrase "In God We Trust" also. Então quando a gente vem em 2019, when we come to what? 2019. A 2019, a gente pode ver que isso está relacionado com essa frase "Em Deus confiamos". So we have to understand which movement is behind bringing together the unity of church and state. Então a gente tem que conseguir entender qual é o movimento que está por trás de trazer e unir a igreja e o Estado. So when we go back to 9/11 to continue with the Christian coalition, Então quando a gente volta a 11 de setembro para continuar com essa coalizão cristã, we saw that it was formed in 1989 by Pat Robertson. e a gente vê que isso foi formado em 1989 por Pat Robertson. Then in 9/11 he blames the event of 9/11 to homosexual, feminist and abortionists. Então em 11 de setembro ele vai culpar o acontecido de 11 de setembro a aborcionistas, homossexuais e feministas. And he says that the United States is being judged by God because of this, the state allowing these people to be there. E ele vai dizer que Deus está permitindo essas calamidades via a nação porque o Estado está permitindo que essas pessoas estejam lá, ou essas coisas estejam aí. Also, in 2001, we have a new president, George Bush. E também em 2001 a gente tem um novo presidente, George Bush. And there is an Iraq invasion in 2003. E existe uma invasão no Iraque em 2003. But we also saw a previous Iraq invasion in the history of George Bush, the senior. Mas a gente também vê uma invasão no Iraque na história do George Bush, o pai. And in 2004, we also have the re-election of George Bush. E em 2004 a gente também tem a reeleição de George Bush. And George Bush is telling the citizens of the United States that they are either together as one to fight terrorism or the whole world is against. He's telling the world that they are either with the United States or against the United States. E ele diz ao mundo que ou eles estão com os Estados Unidos ou eles estão contra os Estados Unidos. So something significant that I saw happening in 2005 Então existe algo muito significante que eu encontro acontecendo em 2005, is that George Bush claims that the invasion of Iran, it is God who told him to do that. Iraq, sorry. é que George Bush ele diz que a invasão no Iraque, quem disse para ele fazer isso foi Deus. So he merits that the invasion of Iraq was directed by God. Então ele coloca o mérito de que essa invasão no Iraque foi conduzida e dirigida por Deus. And this was through the influence of the Protestant conservative Christians. E isso foi através da influência dos conservadores protestantes da direita. So this guy, Pat Robertson, Então essa pessoa, Pat Robertson, was vocal in campaigning for the re-election of George Bush. ele foi muito vocal, teve uma voz muito grande na campanha da reeleição de George Bush. There was an interview that he had given in television that George Bush was going to win by a landslide. By what? A landslide. With the majority vote in the Ok, polls. então tem uma entrevista que ele dá na televisão de que George Bush vai ganhar as eleições através de uma grande diferença de votos. But the commentators of the elections, they said that George Bush did not win by a landslide because it was only a very significant number. Mas Insignificant.
Os comentaristas, então, vão dizer que George Bush não ganha as eleições por uma quantidade significante de votos. Na verdade, foi uma quantidade bem significante de votos. because it was only one state that was separating the winner and the second. Porque havia só um estado que estava separando os vencedores daqueles que perderam. And to the politics of the United States, that is seen as a very insignificant number to win by. Então, quando você olha a política dos Estados Unidos, isso é um número muito insignificante para considerar a vitória. Then we move to the history of 2008 when a new president is coming into office. Então, a gente vai para a história de 2008, quando o novo presidente está chegando à história. He's a Democrat and he's also a constitutional expert. Ele é um democrata e ele é um especialista na Constituição. So therefore we can expect that he'll be on the forefront to protect the rights of the people through the Constitution. Então a gente pode esperar que já de frente, ele vai estar na linha de frente para proteger os direitos das pessoas através da Constituição. So we can go and read more about what Barack Obama was fighting for. Então a gente pode ir lá e olhar o que Barack Obama estava pelo que ele estava lutando. But the major impact that he gave was in 2014 and 2015. Mas o grande impacto que ele trouxe aconteceu em 2014 e 2015. 2014 was the 150th anniversary of the Gettysburg Address. But 150th? 14? 2000, yeah. Então 2014 foi o aniversário de 150 anos da Batalha de Gettysburg. And he gives the full address of Abraham Lincoln, but he decides to leave the phrase under God. Mas então ele dá ali todo o discurso de Abraham Lincoln, mas ele deixa de fora a frase "em Deus confiamos". So we can therefore suggest or conclude that he had understood that the word under God is not supposed to be in the states or in the politics of the United States. A frase "sob Deus", que ele deixa de fora nesse discurso, então a gente entende que essa frase "sob Deus" deve estar fora da política nos Estados Unidos. Then in 2015 he passes the gay rights law. Então em 2015 ele vai passar a lei dos direitos dos gays. And same-sex marriages can be allowed in America for the first time. E o casamento entre pessoas do mesmo sexo agora podem ser permitidos nos Estados Unidos pela primeira vez. And they are supposed to be protected by the Constitution against discrimination and any other attack that may be brought against them. E agora eles devem ser protegidos pela Constituição contra qualquer discriminação ou ataque contra eles. So we saw that this was against the issues that the moral majority and Christian coalition were fighting for. Então a gente vê que isso era tudo contra aquilo que a maioria moral e a coalizão cristã estavam lutando, que eles estavam lutando. So they were fighting for family moral values and to be upheld. Upheld. Family moral values to be promoted. Ok, então eles estavam lutando para que valores da família e valores morais pudessem ser promulgados ou promovidos. That the United States could only allow heterosexual marriages. E que os Estados Unidos só deveria permitir casamentos entre heterossexuais. So when Barack Obama passes the gay law, it really stirs up the political conservative base. Então, quando Barack Obama passa essa lei de casamento do mesmo sexo, isso agita muito a política nos Estados Unidos. And they are out to oppose him through grooming a new candidate. Então agora eles vão sair para se opor contra ele com um novo candidato. So we see in 2012 Trump joins the Republican Party. Então a gente vê que em 2012 Trump vai se unir ao Partido Republicano. Then in 2016 he wins the presidency. Então em 2016 ele vai vencer a presidência. And just like the words of Jerry Falwell, the political base in the United States has already been set in place. E assim como nas palavras de Jerry Falwell, a base política dos Estados Unidos já está estabelecida.
So we left it at 2018. So today we're going to speak at 2018 and 2019. Então a gente terminou isso em 2018, então hoje a gente vai olhar para 2018 e 2019. And we're going to look briefly at the work of Project Blitz and some organization called Wall Builders. Então a gente vai olhar hoje para esse assunto do projeto Blitz e também uma organização que se chama Construtores de um Muro. And another organization called the Congressional Prayer Caucus Foundation. E também tem uma outra organização que se chama Fundação da Oração Congregacional Caucus é o quê? Caucasiana, sei lá, Caucás. Dos brancos. Caucasiana. So the Project Blitz is a coalition of Christian rights groups. Então, o projeto Blitz é uma coalizão de cristãos de viés da direita. Who want to take control of the government through conservative ways. Então, e eles querem controlar o governo através de visões conservadoras. And they want to play a part in the larger national trend of redefining religious liberty. Eles querem desempenhar um papel em redefinir o que é liberdade religiosa. So in 2018, they are forefront in propagating the work of Donald Trump. Então, em 2018, eles estão bem na linha de frente para propagar o trabalho, a obra de Donald Trump. And when you look at they have a playbook called the Project Blitz Playbook. Project Blitz what? Playbook. Então eles têm esse livro I chamado think it's called a playbook. Projeto Blitz. Playbook, yeah. O livro de So it's like their manual. It's like they have a manual that Manual do stipulates Projeto everything Blitz. they're going to do. Esse manual estipula tudo que eles vão fazer. So I will really encourage you to go and try to read it cautiously. Então eu encorajo que vocês peguem isso e leiam de forma bem cuidadosa. Because they have some very significant points that they are bringing out in that manual of theirs. Porque existem pontos muito interessantes e significantes que eles trazem nesse manual. So when you look at that playbook, it gives at least 4 things that they are going to do to change the religious liberty of the United States, to redefine the religious liberty of the United States. Quando você olha para esse manual, você vai ver que existem pelo menos 4 coisas que eles querem usar para redefinir a religião nos Estados Unidos. So I'll just give a summary of the 4 that I tried locating them. Eu vou querer dar apenas um resumo desses 4 que eu tentei localizar. So one of them is to spread the phrase "In God We Trust" Uma delas é espalhar a frase "Em Deus confiamos" throughout the whole country. através de ao redor de todo o país. And this should be done through buildings, police cars, and schools. Isso deveria ser feito através de construções, carros de polícias e escolas. So in schools, they've brought up bills in individual states that say that schools should be able to publish the word "In God We Trust" in their billboards. Nas escolas, a ideia é que eles deveriam ter as escolas publicando essa frase "Em Deus confiamos" nos seus billboards. Notice boards. Hã? Notice boards, like notice boards. I don't know. It's a board in a school where you put announcements. Nos quadros de anúncios. Any important thing so that anyone can see. Os quadros de anúncios onde todo mundo passa e todo mundo tem que ver. So they have been working with individual state governments to be able to pass this bill into all the states. Então eles estão trabalhando com o governo para que possa passar essa lei em outros estados. So there is a report that was given that so far they have been able to have 29 states pass this law. Então existem So the report Então existem alguns relatórios that so far they have been able to pass
the bill in 29 states. Que eles conseguem passar essa lei em 29 estados. So that in these 29 states, each public school is required to put the phrase "In God We Trust" in their school notice boards and prominent places inside the school. Então, em pelo menos 29 estados, você vai ter essas escolas sendo forçadas a colocar essa frase "Em Deus confiamos" em seus quadros de anúncios. And then in schools, they want the pupils to be educated on biblical teachings. Então, nas escolas, eles querem pessoas que sejam educadas em ensinos bíblicos, Regardless of the religion of someone, não importando qual é a religião de uma pessoa, and that also they should teach the heritage of America as a Christian nation. e eles também deveriam ensinar a respeito dessa herança da América como sendo uma nação religiosa. So in these public schools, they are teaching that America is a Christian nation, Então, nessas escolas públicas, eles estão ensinando que a América é uma nação and they're also religiosa. teaching Legislation? Christian nation. Uma nação cristã. So in the schools, they are teaching biblical teachings and also the heritage of America as a Christian nation. Então, nas escolas, eles estão ensinando ensinos bíblicos e a herança da América como sendo uma nação cristã. Therefore, another thing that they are trying to push through is the Bible in American history. E a outra coisa que eles estão tentando empurrar para eles é a Bíblia na história da América. And how they use the Bible in American history is to promote biblical feasts into the state. E a forma como eles usam a Bíblia na história americana é para promover festas nos estados, festas bíblicas nos estados. So they want the Religious Freedom Day to be recognized. Então eles querem a liberdade religiosa deles que seja reconhecida. Also recognizing the Christian Heritage Week. E eles também querem que seja reconhecido a Semana da Herança Cristã. Recognizing the importance of the Bible in history. Que reconheçam a importância da Bíblia na história. And recognizing Christmas Day. E que reconheçam o dia do Natal. So they want the Freedom Day in the United States, the Christian Heritage and Christmas Day, and the importance of the Bible in history to be recognized. Então eles querem que seja reconhecido o dia da liberdade, a semana da herança cristã, a importância da Bíblia na história e o dia do Natal. So another thing is something to do with family. Uma outra coisa é algo que está relacionado à família. So we know the issue that the Christian Right, the Christian Coalition, Moral Majority and Project Bliss, they want the conservative family values to be maintained. Então a gente sabe que a maioria moral, a coalizão cristã, eles querem os valores morais da família que sejam implementados ou forçados. So in concerning the family, they want to force the government to make policies of sexual relationship only for heterosexual couples. Então, concernente à família, eles querem que leis sobre relações sexuais sejam apenas voltadas a casais heterossexuais. So they want the government, they are forcing the government to say that sexual relationships can only be between two people of the opposite sex. Então eles querem forçar o governo a passar uma lei que relações sexuais devem ser apenas entre pessoas de sexos diferentes. And then people should maintain their birth genders. E então as pessoas deveriam manter os seus gêneros de nascimento. So that if you're born a girl, you remain a girl. If you're born a boy, you don't change into a girl. Então, se você nasce como uma menina, você permanece como uma menina. E se você nasce como um menino, você não pode mudar e se tornar uma menina. So they do not support transgender. Então, eles não apoiam transgêneros. And then they want to limit heterosexual couples
to only do adoption. To only what? Adoption, to only adopt children. Então eles querem limitar que apenas casais heterossexuais adotem crianças. So they want to give power to adoption agencies to bring restrictions against homosexuals. Então eles querem dar poder para as agências de adoção para que elas apenas permitam que casais heterossexuais adotem crianças. So adoption can only be between a couple of a man and a woman. Então a adoção só pode existir se for por um casal de um homem e uma mulher. And also they want to pass laws that you can use your religious freedom and religious right to discriminate against homosexuals. Então então eles querem usar leis que será aqui? You can use your religious right and freedoms to discriminate. Ok, então você pode usar seu direito de liberdade religiosa para discriminar. And through discrimination, they suggest that they are protecting religious freedom. E através da discriminação eles estão dizendo que eles são protegidos pela liberdade religiosa. So if we look at this playbook, how they are stipulating what they want to do in the United States, Então, se você olha para esses livros, o que eles estão estipulando e o que eles querem fazer nos Estados Unidos, so far we have seen that concerning the phrase in God we trust, they have already achieved what they want. até aqui a gente já viu que concernente a frase em Deus confiamos, eles já conseguiram o que eles queriam. So far we can see at least in several years, the phrase in God we trust has been promoted from state to state. E até aqui a gente viu que no decorrer dos anos essa frase em Deus confiamos foi promovida e foi implementada de um estado a outro. And currently we have been seeing discrimination against a homosexual relationship. E até aqui a gente vê uma discriminação contra relações homossexuais. And if there is any crisis or economic depression in the United States, they are being blamed for it. E se existe alguma crise ou depressão econômica nos Estados Unidos, eles estão recebendo a culpa por isso. And some universities and colleges, they have been able to be given powers not to allow homosexuals into their schools. Em algumas universidades e colleges, Universities, they can't admit homosexuals. eles têm a permissão de não admitir homossexuais participar nessas universidades. So Christian colleges are using their own convictions to be able to suppress the rights of this group. Então, universidades cristãs estão usando as suas próprias liberdades religiosas para suprimir e oprimir esse grupo, essa minoria. So when you read about Project Blitz, so far they're really in like every grassroots in all the 50 states of the United States. Então, quando você vê esse manual do Projeto Blitz, eles estão praticamente em todos os 50 estados dos Estados Unidos. And there are issues, there's similar issues that moral majority were fighting for, Christian Coalition were also fighting for. Então, as questões que eles estão lutando eram as mesmas questões que moral majority, a maioria moral estava lutando também. So I want us to deal with two more examples of such foundations, and then we can see where next. So the next one we said was called the Congressional. Então, a próxima que a gente vê é essa fundação congregacional de oração dos caucasianos. The Congressional Prayer Caucus Foundation. CPCF. CPCF, em inglês. So this is among the people who came together to form Project Blitz. Então, isso está entre as pessoas que se reuniram para formar o Projeto Blitz. And it's a Christian group that seeks to bring family values and religious liberty to the United States. E é um grupo cristão que se junta para trazer valores cristãos e morais para os Estados Unidos. So what they do, they go to public squares or public parks in the United States and hold prayer meetings and prayers.
Então, o que eles fazem? Eles vão para praças e parques públicos nos Estados Unidos e ali eles organizam encontros de oração. So they hold prayers, they hold Bible studies in relation to Christianity. Então, eles organizam orações, estudos, todos relacionados ao cristianismo. So in 2014, Então, em 2014, the CEO of this group is called Leah Carawan. who is that? Lee, I don't know how to spell A it. fundadora é chamada, desse grupo, ela se chama Leah Carawan. That's her name, it's a lady. É uma senhora, esse é o nome dela. She gave an interview in a radio station called Right Wing Watch. Ela deu uma entrevista numa rádio chamada o Vigia da Direita. Right Wing Watch. And she was being asked about what was her thoughts in relation to the separation of church and state. Então, ela deu a visão dela sobre o que é esse assunto de separação entre igreja e Estado. So you can find that article. It's in Right Wing Watch, October 29th, 2014. Então, você pode achar esse artigo no Right Wing Watch, 29 de outubro de 2014. So she says, I'll just paraphrase, T- that t- the separation of church and state is a liberal plan to ruin America. Então ela diz que, eu vou parafrasear, que a separação entre igreja e Estado Liberal plan. é um plano liberal para arruinar a América. And will be the death knell for our nation. E vai ser a morte da nossa nação. And then she continues, the American people and many churches have brought into a very industrious lie. E ela diz então, continuando, o povo americano em muitas igrejas trouxeram uma mentira muito insidiosa, que é uma misaplicação. That the separation of church and state is misapplied and it's misinforming on how it is supposed to be used. E que a separação entre igreja e Estado está sendo mal aplicada e é uma desinformação ou uma má informação do que essa frase significa. So we saw agencies like the American United for the Separation of Church and State are fighting against the unity of church and state. Então a gente vê essas organizações como Americanos Unidos pela Separação de Igreja e Estados lutando contra a união de igreja e Estado. But she's saying the American people have been misinformed and they are misapplying the phrase. E aqui ela diz que, na verdade, o povo americano está sendo manipulado ou mal informado e está sendo feito aplicações erradas do que significa essa frase separação de igreja e Estado. Then she's going to define, according to her, what it means, the separation of church and state. Então ela vai definir de acordo com ela o que significa separação entre igreja e Estado. So she says, if the church of God, Então ela diz, se a igreja de Deus, if the Christians do not engage in public square, se os cristãos não se engajarem em praças públicas and do not see that as their responsibility, their right, e não conseguem ver que como sendo a responsabilidade deles, os direitos deles, then those that do not believe like us will absolutely fill the void. então aqueles que não creem como nós, eles vão sentir absolutamente o vazio. So she's saying that we have the church here, Então ela está dizendo, a gente tem a igreja aqui we have the state here, e a gente tem o Estado aqui. but she's saying there's a void here that is supposed to be occupied. Então ela está dizendo que existe um vazio aqui que supostamente deve ser ocupado. And she says that it's the right of the Christians E ela diz que é o direito dos cristãos to occupy this space that is created between church and state. para que ocupem esse espaço que existe entre igreja e Estado. Through engaging in public prayers and in the public square, public prayers in the public square. Eles devem ocupar esse espaço através de se engajar
em orações e atividades em lugares públicos e praças públicas. And if the Christians are not allowed to fill that void, then other people are going to come and fill it. Então, se os cristãos não puderem preencher aquele espaço, aquele vazio, outras pessoas vão vir e vão preencher esse lugar. And she says that if other people come and fill that space, she's likening it as taking power out of the United States. Então ela diz que se outras pessoas preencherem aquele lugar, vai ser como que elas vão estar tirando o poder dos Estados Unidos. So she's saying that Christians are supposed to fill a void between church and state. Então ela diz que os cristãos devem preencher esse espaço, esse vazio entre a igreja e o Estado, Through engaging in prayers in the public squares. através de fazer orações em lugares públicos. And if another group comes to fill it up, E se algum outro grupo vier para preencher esse espaço, to ensure that the church and state are separate, not bringing them together, que essas pessoas façam isso para garantir que a igreja e o Estado são separados e não para trazer em união igreja e Estado, then it is a liberal plot to take power over from America. então isso é um plano liberal, uma armação liberal para tirar o poder da América. So I'll give an example of this group, Americans United for the Separation of Church and State. Então vou dar um exemplo desse grupo, Americanos Unidos para a Separação de Igreja e Estado. So we have two groups. We have CPCF, A gente tem dois grupos, a gente tem CPCF, and then we have Americans United for the Separation of Church and State. então a gente tem Americanos Unidos pela Separação de Igreja e Estado. So they are saying that the American population have been misinformed about what it means to separate church and state. Então eles estão dizendo que o povo americano está sendo... eles estão mentindo para o povo americano sobre o que significa a separação entre igreja e Estado. And we know, according to this group, Americans United for Church and State are supposed to be separate. E nós sabemos que, de acordo com esse grupo, igreja e Estado, eles devem estar separados. And the church cannot use its power to legislate anything towards the state. The state cannot use its power to legislate anything towards the church. E que a igreja não deve usar o seu poder para legislar nada a respeito do Estado e que o Estado não deve usar o seu poder para legislar nada com respeito à igreja. This is the correct definition of separation of church and state. Essa é a definição correta do que é a separação de igreja e Estado. But this other group, the Congressional Prayer Caucus Foundation, are saying that there is a void to be filled. E esse outro grupo, a Fundação Congregacional de Oração Caucasiana, what do they say? There's a void Eles dizem que existe esse espaço to be filled. e que esse espaço deve ser preenchido. And the void is between church and state. E esse espaço é entre igreja e Estado. And it is the right of the Christians to come and fill this void through bringing them together. E que é um direito do cristão entrar aqui e preencher esse espaço, esse vazio e trazer e unir a igreja e Estado. So if the Christians come and fill this void, Então, se os cristãos vêm e preenchem esse vazio, therefore they will act as a link towards church and state, therefore bringing together church and state. therefore what? What? There'll be a link, like a link. Então, dessa forma, eles vão ser um link ou uma cadeia que vai unir uma coisa a outra, ou a igreja e o Estado. So when she's speaking that the American public has been misinformed, actually they are the ones misinforming what separation of church and state means. Então, quando ela diz que a América está sendo manipulada ou recebendo informações falsas, na verdade, ela é quem está dando informações falsas para o povo americano. Then she says the folks that are funding this, which she's referring to the separation of church and state, She says what? in referring to church and state, the separation of church and state, Então, se referindo à separação entre igreja e Estado, she's saying that the people who are funding this idea, ela diz que as pessoas que estão financiando essa ideia, they are behind in the progressive movement. eles estão atrasando a progressão do movimento. They understand that they must remove God from the culture. Eles entendem que nós devemos remover Deus da cultura, They must, from the conversation and break the connection. da conversa e quebrar a conexão. And God should be far away from the rights of the Americans. E Deus deve estar bem separado dos direitos dos americanos. So she recognizes that there's a movement that is trying to
separate church and state, Então ela reconhece que existe um movimento que tenta separar a igreja e Estado, but she's saying that this movement is there to remove God from the culture and destroy them. mas ela diz que eles estão lá para remover Deus da cultura e para destruí-los. And she terms them as they are behind in this progressive movement. E ela diz que eles estão por trás desse movimento progressista. So we can see that in the history of 2019 we have two streams of information. We have the Congressional Prayer Caucus Foundation and the Americans United for the Separation of Church and State. Então a gente pode ver que em 2019 a gente tem esses duas correntes de informação. A gente tem o Fundação Congregacional de Orações Caucasianos e os Americanos Unidos pela Separação de Igreja e Estado. And we can see that they have different definition of what it means separating church and state. E a gente vê que eles têm diferentes definições do que significa isso de separar a igreja e Estado. It's interesting that this Congressional Prayer Caucus Foundation are very influential people in the government. É interessante que essa Fundação de Oração Congregacional dos Caucasianos é muito influente no governo americano. They have some Senate people who are inside their movement. Eles têm senadores e pessoas que estão dentro do movimento deles. Therefore, they can always pass bills very easily. It's only a matter of wooing the public majority. Então, dessa forma, eles conseguem passar leis de forma muito fácil. É apenas... it's about what? It's a method of... Wooing? Convincing. Só uma questão de convencer essas pessoas. So, then she finishes and says, the separation of church and state, that's how you take over the country. Então ela termina e diz, a separação de igreja e Estado é assim que você vence ou controla ou toma o país. That's how you ruin America and take over that power. Então, e é assim que você arruína a América e toma o poder dela. So you can go and look at some of the things they've been doing. Então a gente pode ir e olhar as coisas que eles estão fazendo. But they're trying to be very vocal in trying to pass Christian religious legislations, at least in every state. Mas eles são muito vocais e estão tentando passar assuntos religiosos no máximo de estados que conseguem. So we want to look at two more concepts, then we finish. Então a gente quer olhar pelo menos para mais dois conceitos para que a gente termine. So another organization is called Wall Builders. Tem uma outra organização que se chama Construtores de Muro. I'm still trying to look at their work, but I have one or two things. Eu ainda estou tentando olhar o trabalho deles, mas tem uma ou duas coisas aqui. So when you go to their website page, they have written representing Americans' forgotten history. Quando você vai para a página deles, lá está escrito apresentando a história escondida americana e os heróis, You can read all of it. com uma ênfase na nossa moral, na nossa herança moral, religiosa e constitucional. So in English, it says representing America's forgotten history and heroes with an emphasis on our moral, religious, and constitutional heritage. So they are saying that they want to revive the history of Americans through moral and religious heritage. Então, eles estão dizendo que eles estão tentando reviver a história americana através da moral, religião e da herança constitucional. So even from the word itself, they want to bring up history, but in concept of moral and religion. Então, a partir das próprias palavras, eles querem reviver a história americana, mas através da herança moral e religiosa. So they are still acting in the same steps as the Congressional Prayer and Project Blitz. Então, eles também estão agindo nesses mesmos passos que a Congregação de Oração e o Projeto Blitz. So that they can bring together church and state. Para que assim eles consigam unir a igreja e o Estado. So there is an article that was written in May 6th of 2019. Então existe um artigo que foi escrito no dia 6 de maio de 2019.
And it says that Trump White House opens door to Christian conservative colleges. E diz aí que a Casa Branca de Trump abre as portas para os cristãos e para as universidades conservadoras. And this is a very interesting article because it compares two administrations, the administration of Obama and the administration of Trump. Isso é um artigo bem interessante porque compara duas administrações, a administração de Trump e a administração de Obama. And they are going to compare how matters of education were being handled by the two administrations in relation to internship opportunities. How much what? Education policy. Eles vão comparar quanto How education matters have been handled in relation to internship opportunities. Então eles vão comparar quanto os assuntos de educação são administrados em questão de estágios e oportunidades. So it says, I'm here. Conservative and Christian colleges and universities are landing more interns inside the Trump's White House and administration after an 8-year dry spell during the Obama era. Então diz, faculdades conservadoras e cristãs e universidades estão tendo mais estagiários dentro da Casa Branca de Trump e da administração depois de um feitiço que durou 8 anos na era Obama. So in short, each and every year, colleges always have opportunities to take interns into the White House. Então, de forma curta, to take interns, have an opportunity to take interns. Então, todo ano as pessoas têm oportunidade para fazer um estágio na Casa Branca. An intern is like when you go to get further experience after you've finished college. Um estágio é aquilo que você faz para ganhar experiência quando você está terminando ou quando você termina a faculdade. So you are attached in an institution in relation to the academic achievements you have attained. Então você é conectado a uma instituição que está conectada com aquela formação acadêmica que você obteve. So like for example, a doctor, you study for 6 years, then you go to an internship period for 1 year, then you can be able to practice medicine. Então, por exemplo, se você é um doutor, você estuda por 6 anos, depois você fica num estágio por mais 1 ano, então você está capaz ou apto para agir como um doutor profissionalmente. It depends with each and every country, but that is how an internship works. Isso depende de cada país, mas isso é basicamente como um estágio funciona. So they are saying that during the reign of Trump in the 3 years, conservative and Christian colleges have had more interns in the White House than during the 8-year administration of Obama. Então eles estão dizendo que nesses 3 anos do Trump, os conservadores e cristãos tiveram muito mais oportunidades em número do que nesses 8 anos da era Obama. And it's interesting that they are mentioning Liberty University. E é interessante que eles estão mencionando a Universidade Liberty. And then there's a university here called Regent University. E existe essa outra universidade aqui que se chama Universidade Regente, ou Regent. So who founded Liberty University? Quem é que fundou a Universidade Liberty? Rafa? So Jerry Falwell. Jerry Falwell. And who founded Regent University? E quem é que fundou a Universidade Regente? Take a wild guess. Tenta Pat adivinhar. Robertson. Pat Robertson. So among other colleges, these 2 colleges are having a very significant number of interns coming into the White House during the reign of Trump. Então, entre muitos outros, essas 2 universidades estão tendo muitos internos ou estagiários entrando na Casa Branca do Trump. And it's interesting that Jerry Falwell, Pat Robertson, who have been leading Moral Majority and Christian Coalition, are involved in these issues. E é interessante que essas I couldn't really. Jerry Falwell and Pat Robertson.
Então, Jerry Falwell e Pat Robertson, who are the founders of these two colleges, que são os fundadores dessas duas universidades, they are the ones who have been running Moral Majority and Christian Coalition. eles eram aqueles que estavam administrando ou operando a maioria moral e a coalizão cristã. And the students from these colleges are finding internal opportunities more into the White House. E agora, os estudantes dessas universidades estão encontrando as oportunidades de estágios dentro da Casa Branca. There are other universities like Patrick Henry College, Existem outras universidades como a Universidade Patrick Henry, which is a homeschooling college. que é uma universidade de ensino doméstico, Among other colleges like Hillsdale College, como outras faculdades como a Hillsdale. Dale. So, in short, what this article is trying to do is comparing the administration of Trump and the administration of Obama. Então, em resumo, o que esse artigo está tentando comparar é a administração do Trump e a administração do Obama. So we'll take, for example, Liberty University. Então, se a gente toma, por exemplo, a Universidade Liberty, In the 3 years that Trump has reigned, 37 students have been able to be admitted. em 3 anos do reinado de Trump, 37 estudantes foram admitidos na Casa Branca. Trump, then Obama. Então, você tem Trump e Obama. So he's reigned for 3 years, 37 students have been able to be accepted. Então, em 3 anos, 37 estudantes puderam ou foram aceitos na Casa Branca. Then during the 8 years of Obama, only 78 were allowed. Então, durante os 8 anos de Obama, apenas 78 foram admitidos. So if you do a probability, if Trump is to reign for another 8 years, you can imagine that this number will probably triple. Então, se você faz uma matemática de proporção, se Trump fica por mais tempo, você vai ver que esse número vai triplicar provavelmente. And they are saying that the Trump administration has been able to bring these students on board because these students have the skills that people want. E eles têm a capacidade de justificar isso, dizendo que Trump está trazendo essas pessoas para dentro da Casa Branca porque elas têm as habilidades que ele precisa, de que é necessária ali. They say that they study constitutional history, Eles dizem que eles estudam a história constitucional, keep up on current affairs, eles estão atualizados com os interesses ou as atualidades, os interesses atuais. and also that they offer support religious grooming for their students. E eles também apoiam religião para grooming. Let me Does that say, mean? I don't Eles apoiam a know religião. how to say groom, to bring up. You bring up students in Christian values. Eles apoiam a religião para trazer estudantes a valores cristãos. So they say like the interns are conveying credibility and peerless experience to the rising generation of young conservative and men and women of faith. Então, eles dizem que Start from here, conveying credibility. os internos, os estagiários, eles estão transmitindo credibilidade e experiência ao crescimento, ao aparecimento de uma geração de conservadores jovens e homens e mulheres de fé. So they are recognizing that the generation they are raising, it's about conservative men and women in faith. Então, eles estão reconhecendo que a geração que eles estão levantando é uma geração de conservadores, homens e mulheres de fé. So not only are they taken concerning merit, but also the skill sets they have and also faith in which they believe in. Say it again? They are being taken into internships because of their skills. Então, eles estão sendo tomados ou sendo recebidos no seu estágio por causa de suas habilidades.
and also their credibility in being men and women of faith. e também pela credibilidade de serem homens e mulheres de fé. So this was said by a former House official. E então isso foi dito por um antigo oficial da Casa Branca. So in summary, we can see that they have really infiltrated into the education system. Então, em resumo, a gente pode ver que eles estão realmente infiltrados no sistema de educação. They have also infiltrated into the government system through their pressure they have on bills to be passed. E também no sistema governamental, através da pressão que eles fazem nas leis que devem ser passadas. And in this history, the people who are very vocal, E nessa história, as pessoas que são muito vocais, what we said was Jerry Falwell Jr. a gente disse, foi Jerry Falwell Jr. I think he's now the leader of Liberty University. Eu creio que agora ele é o líder da Universidade de Liberty. We have the Universidade de Liberty. spiritual, okay? We have the spiritual advice of Donald Trump. A gente tem a conselheira espiritual de Donald Trump, Then we have Paula White. Bill Graham, E a gente então tem Bill Graham. through his son and his daughter. Bill Graham. Bill Graham Jr. His son and his daughter. O filho e a filha. And they're really working with the administration to be able to pass all these things. Então ele está trabalhando com a administração para conseguirem passar essas coisas aí. So we should be able to identify that 2014 was a Sunday law. Então a gente deveria conseguir identificar que 2014 foi um decreto dominical A second witness to the Sunday law is 2019. e uma segunda testemunha para um decreto dominical em 2019. And so far we can see a thread of all these issues running from 2014 to 2019. E até aqui a gente consegue ver uma conexão de todos esses assuntos conectados desde 2001 até 2019. So last thing, before I forget, in October this year, Project Blitz changed their name. Então, antes de eu esquecer, em outubro desse ano, o Projeto Blitz mudou de nome. And they are calling themselves, I hope I've not forgotten. I think they're calling themselves Freedom for All. Eu espero que eu não tenha esquecido, mas eu acho que eles estão se chamando agora de Liberdade para Todos. And when you look at their website, Freedom for All, they have written like their motto, ending modern slavery, something like that. Então, quando você olha para o site deles, So Liberdade para Todos, o logo ou o tema deles é terminando ou acabando com a escravidão moderna. So you can go and look at this organization. Então você pode ir lá e olhar para essa organização. They recently changed their name to Freedom for All. Yeah, Freedom for All. Então recentemente eles mudaram o nome deles para Liberdade para Todos. And this was because they faced public criticism and counter campaigns. Isso porque eles tiveram que encarar criticismo público nas campanhas. So we're going to stop there. Então vamos parar aqui. But so far, I hope you have been able to connect the thread as we started from 1979. Eu espero que vocês tenham conseguido conectar essas linhas quando a gente começou desde 1979. So I think it's important for us to go and look at this playbook, but you look at it cautiously. Eu acho que é importante a gente ir lá olhar esse manual do Projeto Blitz, mas é importante vocês olhar isso com cuidado. And also look at how this Freedom for All is bringing out and propagating the issues. E também é importante a gente olhar como eles estão fazendo agora e que eles estão trazendo agora e como eles estão propagando os problemas ou os assuntos. So we shall stop there, then continue next time. Vamos parar aqui e continuar na próxima aula. Let's pray. We want to thank you, Heavenly Father. Queremos te agradecer, Pai Celestial. Thank you for being with us. Obrigado por estar conosco. It is our desire that we may continue increasing in knowledge. É nosso desejo que continuemos crescendo no seu conhecimento. You may give us wisdom and discernment. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento. Thank you for the prophetic word that you have given unto us. Muito obrigado pela palavra profética que o Senhor nos deu.
Continue increasing our knowledge through the study of your word, Continue aumentando nosso conhecimento através do estudo da sua palavra, that we may be used as instruments of grace to minister unto the fallen world. que nós possamos ser usados como instrumentos da graça para ministrar para um mundo caído. Bless us until we meet again. Nos abençoe até que nos encontremos de novo, Guide the next class that we're going to have. e abençoe a próxima aula que vamos ter. Now and forevermore is my prayer in Jesus' name. Amen. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.